Bom, então, boa tarde a todos. Continuando aí nossa disciplina de inteligência computacional. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, com a parte de transformações lineares, que a gente não viu na aula de praticamente introdução, e avançar um pouco no modelo de regressão linear. E aí, provavelmente a gente vai levar mais até a aula que vem, a próxima aula também, né, discutindo esse modelo de regressão linear. Então, hoje o assunto da aula inicial, o primeiro assunto é esse de transformações lineares, em que nesse tópico nós vamos, vamos dizer assim, abordar com mais detalhes a formulação mais matemática, né, a representação dos registros da base de dados como vetores num espaço multidimensional. E aí a ideia inicial é, utilizando essa representação vetorial, a gente realizar transformações lineares visando principalmente, mas não é só isso, mas principalmente a redução da dimensionalidade dos dados, certo? Então, essa técnica é uma técnica de estatística clássica, já tinha sido muito utilizado mesmo antes dos primeiros algoritmos de inteligência computacional, mas ainda é bastante importante, primeiro, pela razão de redução de dimensionalidade, que ela, em alguns problemas, ela se torna bastante efetiva, como também como um paradigma, uma referência de métodos de redução de dimensionalidade, e hoje em dia você tem vários métodos de redução de dimensionalidade que são utilizados principalmente para a visualização de dados. No nosso curso aqui, a gente vai usar essas transformações lineares, principalmente a análise de componentes principais, para a projeção dos dados num espaço 2D, certo? Bom, vamos lá. Então, lembrando da nossa representação, cada registro ele é formado por um conjunto de atributos ou variáveis de entrada, tá certo? Então, o meu dataset é uma tabela, né? Aqui eu estou considerando como se fosse o dataset, é uma tabela que você tem nas linhas os registros, as observações das variáveis, e nas colunas cada coluna representa uma variável. Né? Então, o elemento IJ do dataset, né, representa a observação I da variável J, ok? Então eu tenho isso tanto para as variáveis de entrada quanto para as variáveis de saída, em caso de problemas supervisionados em que você tem uma variável alvo ou variável de saída. E na maioria das aplicações, as variáveis de saída são colocadas como colunas adicionais no dataset. Em geral é a última coluna ou a primeira coluna, ou então no descritivo do dataset ele diz, olha, a variável alvo é a variável, sei lá qual, certo? Então, de alguma forma o dataset identifica qual é a variável alvo. Então, para a gente, hoje a gente vai trabalhar principalmente com a matriz de entrada, né, que representa o dataset das variáveis de entrada, e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho também de uma transformação que envolve a variável de saída em problemas de classificação. Beleza? Então, só lembrando da notação, x é a variável de entrada, y é a variável de saída, o x índice i é a variável i, né, o elemento i do vetor de variáveis, e o índice t representa o índice dos registros, certo? Em problemas dinâmicos, que a gente vai ver depois, a gente vai abordar também regressão linear de séries temporais, esse t representa o tempo, mas não necessariamente, né? A maior parte dos registros, em muitos casos, em muitos datasets, o t não representa, não existe ordem, né? Não existe ordem temporal, o t simplesmente é um índice, para identificar qual registro. Mas, por questões de homogeneização da notação, quando t é tempo, então a gente vai usar t como sendo o índice do registro representando o tempo. Bom, então, aí vamos dar uma relembrada aí das partes de álgebra linear. Tinha um conceito de álgebra linear que é de transformação linear. Acho que todo mundo deve ter visto na graduação. Isso é estranho para alguém, não?
Não, tranquilo, né? Então, uma transformação linear é uma matriz, né? Basicamente uma matriz. Então, se eu multiplico um vetor por uma matriz, eu obtenho a transformada, né, ou a representação desse vetor no outro espaço de variáveis. Então, basicamente, uma transformação linear, uma matriz, a gente pode pensar nisso como uma mudança de base, uma mudança de representação. Então, por exemplo, vamos supor, você tem talvez vamos dizer, tem uma representação de temperatura numa unidade, graus Celsius, e você quer transformar para uma outra unidade. Então você vai, né, fazer uma conta, multiplicar por uma constante, adicionar mais alguma coisa, e você vai ter essa coisa transformada numa outra base. Se você tem um espaço bidimensional, né, a transformação linear ela vai levar para um outro espaço, né, se ela for quadrada, ela vai levar no outro espaço de mesma dimensão, e ela vai transformar, né, esses pontos do espaço de entrada para o espaço de saída. Então, no caso aqui, a gente vê que esse ponto aqui ele foi mapeado nesse outro ponto aqui. Assim como todos os outros pontos, todos os pontos aqui que estão nessa região do conjunto de variáveis de entrada, foram mapeados nesses pontos nas variáveis de saída ou variáveis transformadas. Ok? O que é legal é que, como a transformação é linear, né, se houver a inversa da matriz de transformação, você pode calcular a transformação inversa, ou seja, multiplicando pela matriz inversa, você volta de novo, é a mesma coisa, só que ao contrário, você volta de novo ao espaço original. Então, no nosso caso, esse aqui é o nosso espaço de variáveis observadas, certo? E esse aqui é o nosso espaço de variáveis transformadas, ok? Bom, o que a gente vai usar mais especificamente é uma categoria, digamos assim, de transformações lineares, que são as transformações lineares ortogonais, né? E que nesse caso ele só faz rotacionar o conjunto de os vetores de base, certo? Então você vê que aqui, nesse caso, houve aqui uma espécie de extensão, né? Eu como que deformei. Posso pensar nisso como se fosse um sólido, né, esses pontos aqui, e aqueles que deformaram, você mudou a relação de distância entre os registros. Na transformação ortogonal isso não acontece. Os registros continuam na mesma relação de distância que antes, só que ele vai ser rotacionado no espaço, certo? Então, a transformação ortogonal, ela rotaciona o meu espaço de coordenadas, certo? Ela simplesmente muda os espaços coordenados através de uma rotação. O caso clássico é você tem cores representadas em RGB, você rotaciona, você tem o CYK. Certo? Um exemplo desse tipo de transformação. Não exatamente uma transformação linear, mas enfim, é um exemplo dessa mudança de base. Então, aqui, as matrizes de transformação linear ortogonal, elas têm uma característica, né? Em geral, a gente está falando de matrizes ortonormais, que são ortogonais e com norma unitária, né? E a inversa dela é calculada pela transposta. Então, computacionalmente, a inversa de uma matriz é um cálculo geralmente custoso e, em alguns casos, instável, mas a transposta é muito mais fácil de calcular. Então, você volta para o espaço original simplesmente multiplicando pela matriz transposta. E um outro aspecto interessante é que, se você olhar para a matriz ortogonal aqui de transformação, se você verificar as colunas dessa matriz, elas são exatamente os vetores o posicionamento dos vetores da base transformada na base original. Então, se você olha aqui, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, é um vetor aqui, 45 graus, né, nessa direção. E menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 é esse vetor que vem para cá. Então, essa base transformada, ela, na verdade, ela é a representação dessa base aqui. Tá? Então, se você colocar os vetores da nova base na base anterior. Beleza?
Então, a gente chama esses vetores, no caso desse caso específico que é chamado de análise de componentes principais, a gente vai chamar esses vetores que realizam essa transformação de componentes principais, tá certo? Então, a matriz de componentes principais é exatamente essa matriz ortogonal que vai rotacionar a base, né, de onde estão os registros observados para essa base transformada. Beleza? Certo? Observa que a gente tem casos em que você tem variáveis nominais, tem vários casos, um caso real, nem todas as variáveis são numéricas. Aqui a gente está considerando que as variáveis são numéricas, a gente pode calcular tudo isso numa boa. Beleza? Então, o que Se eu tivesse variável nominal, teria que fazer a binarização, isso. Você vai transformar em variáveis indicadoras e vai colocar lá. O que acontece é o seguinte, aí tem... Deixa eu dar um... Vou chegar lá, mas já respondendo a sua pergunta, é o seguinte. O cálculo dessa matriz de transformação de componentes principais, ele é baseado em covariância, tá certo? Então, ele, de certa forma, pressupõe uma distribuição normal, ou pelo menos a distribuição mais ou menos simétrica das variáveis observadas. Quando você aplica isso em variáveis binárias, né, a variável binária não tem correlação, né? Então, ele perde um pouco esse sentido. Então, você pode até utilizar, vai dar resultado, mas tem que tomar cuidado com isso, né? Existe uma outra abordagem que eles usam muito quando tem seu conjunto de dados variável é formado por variáveis nominais somente. Eles usam um outro tipo de correlação, que é a correlação de Sperman. A gente vai usar a correlação de Pearson, que é a correlação clássica. Mas existe um outro tipo de correlação, que é a correlação de Spearman, que trabalha com variáveis nominais. Aí o cara calcula a correlação de variáveis nominais através dessa nova correlação e calcula a análise de componentes principais em cima dessa nova correlação. Isso não é um processo, vamos dizer assim, totalmente formalizado matematicamente, mas meio que funciona. Em época de eleição acontece muito isso. Na época de eleição sempre vai ter alguém em algum lugar que vai pegar as propostas dos candidatos, vai calcular uma análise de componentes principais em relação à proposta dos candidatos, vai ver qual candidato se aproxima de qual. É um cálculo que se faz, na verdade. Mas a gente vai chegar nesse ponto, é uma boa pergunta, porque às vezes, principalmente nos trabalhos computacionais, às vezes as pessoas ficam lá querendo analisar a correlação de variável binária e variável nominal, né? Correlação de Pearson, a correlação clássica, não faz muito sentido você analisar, né? Bom, então, a análise de componentes principais é calcular essa projeção, essa matriz de transformação P, que leva do espaço original de variáveis x para um espaço transformado Z. Beleza? Então, o meu problema é como calcular P. E a volta, eu faço a volta com P transposto. E as colunas de P eu vou chamar de componentes principais. São os componentes principais. Os componentes principais é a base do espaço transformado. Certo? Bom, qual é a graça disso? A graça é que, em geral, o que você vai fazer é utilizar uma matriz de transformação P de dimensão menor do que o teu espaço original. Então, se você tem lá, vamos dizer, 20 variáveis, você vai pegar, vamos supor que tem 20 variáveis e uma matriz de correlação, bastante correlação, né, positiva, negativa, né? Um número grande de variáveis correlacionadas. Bom, aí você fala, 20 é muita coisa para trabalhar. Então, eu vou diminuir isso para 10, para 12, ou para 5, para 4. Então, o grande lance da análise de componente principal é realizar essa redução de dimensionalidade, e essa redução de dimensionalidade ela é realizada, na verdade, através de uma projeção na dimensão menor. Então, o que a gente vê aqui nesse caso, eu estou vendo o espaço original de 3 dimensões, então, mais ou menos, é a mesma figura que essa aqui, né, só que agora em 3 dimensões, e agora os meus componentes principais formam um subespaço vetorial aqui, que é um plano. Certo? Então, um negócio que inicialmente era n-dimensional, eu vou projetar em 3, 4 variáveis, então é uma projeção. Né? É mais fácil de ver se a gente pensar num plano, né? Imagina que eu tenho n dimensões, eu tenho um plano
localizado nesse espaço n-dimensional, vou projetar todos os registros naquele plano, tá certo? Esse plano também ele é rotacionado em relação à origem, à base de origem. Beleza? Então, o meu conjunto de variáveis transformadas agora, ele é o resultado da minha matriz original de dados multiplicado pela matriz de transformação P. Então, a minha matriz original, ela tinha N registros e P variáveis. Ela é uma matriz N por P. Quando eu multiplico por uma matriz Pzinho por Nzinho, eu vou obter uma matriz de dados transformados, que é número de registros por número de componentes, ou número de fatores. O pessoal gosta muito de falar de fatores, também análise de fatores. Depois, se você for para a estatística, eles têm vários outros. Isso, análise de componentes principais é um tipo de análise de fatores. Tem outros análises de fatores. Tem análise de componentes independentes, tem várias outras fórmulas, vamos dizer, que mais ou menos relacionadas com essa. A análise de fatores é muito relacionada. A análise de fatores vai gerar uma base de vetores para você, uma nova base de vetores não ortogonal. A característica das variáveis da análise de componente principal é que a nova base de vetores ela é ortogonal, né? Então, a base é ortogonal e as variáveis lá, as variáveis transformadas, não são correlacionadas. Beleza? Alguma dúvida em relação à questão de projeção? A gente vai fazer muito aqui ao longo do curso essa projeção em 2D, para visualizar variáveis, visualizar conjuntos de dados em 2 dimensões. Independentemente do número de entrada, vai sempre projetar em 2 dimensões através das componentes principais. Beleza? Hoje em dia você tem outras técnicas muito mais, vamos dizer, talvez com maior desempenho para visualização e realizar essa projeção. Uma delas, que é a TSNE, que é muito famosa. Outro dia tem um menino da tese que usou uma outra chamada UMAP. Então existem várias dessas técnicas de projeção 2D. Muitas delas são não lineares. Não lineares é mais difícil de inverter. Então a transformação nas componentes principais realiza uma transformação linear, fácil de calcular, tá certo? Em que você também, a transformação é uma matriz ortogonal. Beleza? Bom, então como eu calculo isso? Eu quero uma matriz P de transformação tal que os vetores sejam, as colunas dessa minha matriz P sejam ortogonais. Então, beleza, uma matriz ortogonal tem vetores ortogonais, então se eu calcular uma matriz ortogonal, eu satisfaço essa restrição. Depois, eu quero que a matriz de dados transformados represente a maior parte da variabilidade do conjunto de dados de entrada. Em estatística, variabilidade está associada com variância. A maior quantidade, a maior parte da variância total dos dados observados. Então, eu quero que a soma das variâncias de Z seja parecido, ou próximo, ou aproxime a soma das variâncias em X. Beleza? E eu quero também que a matriz, as variáveis transformadas sejam independentes, ou seja, a matriz de covariância, a matriz de correlações do conjunto de dados transformados deve ser uma matriz diagonal. Beleza? Matriz de covariância diagonal, eu não tenho correlação entre pares de variáveis, né? As variáveis são todas independentes. Então, como que eu faço isso? Vamos lembrar então da nossa matriz de correlação, considerando que as variáveis foram previamente padronizadas pelo Z-score, ou seja, eu tenho média 0 e desvio padrão igual a 1, certo? Diminuir da média e dividir pelo desvio padrão. Então, todas as variáveis têm média 0 e desvio padrão igual a 1. Então, nesse caso, a matriz de covariância é igual à matriz de correlações. Então, a minha matriz de covariâncias ou de correlações, ela é x transposto vezes x, certo? Por quê? Porque é x... A matriz de covariância é x menos x média, né, tipo ao quadrado. Como a média é nula, que eu padronizei as variáveis pelo Z-score, fica x transposto x. Eu calculo cada elemento desse x transposto x através dessa a minha matriz de entrada x transposta
vezes a matriz de entrada, x transposto x. Certo? Então a matriz P por N multiplicado por N por P vai dar uma coisa P por P. Então essa matriz de correlação, como é que ela é? As variâncias estão na diagonal, tá certo? As variâncias em cada, vamos dizer, o desvio padrão ao quadrado em cada direção, né, é a diagonal principal, sigma ao quadrado, e os elementos fora da diagonal são as covariâncias. Ou seja, se na matriz de correlação eu tenho a correlação entre duas variáveis igual a 0,9, significa que elas são linearmente dependentes a 90%, né? Ou seja, que a informação ali, a redundância de informação ali é 90%. Lembrando da aula passada que o conceito de correlação está associado ao conceito de redundância de informação. Beleza? Bom, então fazendo isso, eu tenho a minha matriz de correlação e eu vou calcular os componentes principais pela chamada decomposição espectral da matriz de correlações. O nome assusta, mas é uma conta bastante usual, né, que é calcular o conjunto de autovetores e autovalores da matriz de correlação. Então, se essa aqui é a minha matriz de correlação, sigma, eu vou transformar a matriz de correlação em três matrizes, V, lambda, V transposto, onde a matriz V é dos autovetores, onde os autovetores são colocados aqui nas linhas, e a matriz lambda é a matriz de autovalores. E isso é calculado de tal forma que os autovalores são ordenados, de forma que o primeiro autovalor é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, e assim sucessivamente. Certo? Aí tem um negócio que é bem interessante, que é o seguinte: uma daquelas propriedades lá de álgebra linear que você provavelmente estava olhando no Facebook quando o professor falou, quando você tem uma matriz de transformação ortogonal, o traço da matriz não se altera. Lembra? A matriz ortogonal ela só faz a rotação, ela não espicha o conjunto de dados. Então, a soma das variâncias da matriz de correlação original é igual à soma das variâncias da matriz transformada. Beleza? Se a soma das variâncias aqui é igual aqui, e essas variâncias aqui estão ordenadas, significa que eu posso descartar as últimas variáveis transformadas, porque são as que representam a menor quociente de variância da variabilidade original dos dados. Tá? Então, essa aqui é a graça. Você ordena as variâncias da variável transformada e corta os P-N variáveis com a menor variância. Com isso, você garante que a matriz, o conjunto de dados transformados, retém a maior parte de informação, a maior parte da variabilidade dos dados originais. Tá certo? Bom, uma outra maneira de calcular, que é análoga, mas o algoritmo é um pouco diferente, é pela chamada decomposição de valores singulares. A decomposição de valores singulares faz uma conta muito parecida, só que em vez de trabalhar com a matriz de correlação, que é x transposto x, eu faço a decomposição diretamente a partir da matriz de dados, que é a matriz x. Então, aí já economizo pelo menos uma multiplicação. E aí eu transformo x em três matrizes, U, S, V, onde essa aqui são os fatores, né? U, matriz ortogonal U, matriz S dos valores singulares, onde a gente vai mostrar daqui a pouco que os autovalores são os valores singulares ao quadrado, e V transposto é o mesmo V que eu calculei na solução de autovalores. Então, o V aqui continua sendo os autovetores. Tá? E aí, a mesma coisa, a matriz S é diagonal e os valores singulares são ordenados de forma que o primeiro é maior que o segundo, maior que o terceiro, etc. Bom, aí essas duas decomposições são equivalentes, né? E o que eu vou fazer, tanto numa como na outra, é utilizar P como as N primeiras colunas de V. Tá?
Então, eu vou pegar a minha matriz, essa aqui é aquela equação que a gente já tinha visto, a matriz de dados transformada é a matriz de dados original multiplicada por P. E aqui a gente tem algumas relações que eu recomendo que você tente refazer em casa, lembrando algumas propriedades de multiplicação de matrizes. Então, se a gente multiplica x vezes v, né, você vai ter x é o SV transposto, então o SV transposto vezes v é o S, que isso aqui vai ser igual a z. Né? Então, esse x vezes v seria o z, digamos, se eu usasse todos os componentes de P. Se eu faço z transposto z, seria a matriz de coordenadas dos dados transformados. Eu sei que z é igual a S, então o S transposto o S dá essa conta aqui, o S, o transposto o S, com a matriz ortogonal, o transposto U é a matriz de identidade, isso aqui é S ao quadrado, e S ao quadrado é a matriz de autovalores. Né? Mesma coisa se eu fizer com sigma, sigma igual a x transposto x, aí eu pego a decomposição de valores singulares, o S, V transposto, calculo a transposta disso, então vai dar V, S, U transposto U vai dar a matriz de identidade, S vezes S, como S é diagonal da S ao quadrado, então V, S ao quadrado, V transposto é a decomposição espectral. Beleza? Então, os autovalores são as variâncias, que é importante a gente calcular. Isso aqui é tudo álgebra linear, né? Mas o que é importante para a gente? A matriz diagonal da matriz de correlação, né, são as variâncias da variável observada, tá certo? E as variâncias da variável transformada são os elementos da diagonal da matriz lambda, da matriz de autovalores, certo? Ou seja, os autovalores da matriz de correlações são as variâncias da matriz de dados transformados. Tá? E essa transformação ela é feita pelos autovetores da matriz de correlação, ou pelos autovetores calculados pela decomposição de valores singulares. Então, aparentemente pode parecer estranho, mas se você depois refizer esse exercício de tentar mostrar essas relações, acho que isso vai fixar melhor. Tá? Bom, tem um detalhe que é o seguinte, qual é o lance da análise de componente principal? Esse fato que você utiliza os vetores, ou seja, os autovetores correspondentes aos maiores autovalores, ou seja, você projeta na direção das maiores variâncias, faz com que a reconstrução dos dados seja a melhor possível. Então, se você utilizar os N primeiros fatores da decomposição, por exemplo, de valores singulares, usar somente os N primeiros elementos de cada uma das matrizes e recalcular uma aproximação de x por esses N fatores, essa aproximação vai ser a que minimiza essa norma Frobenius, que é a norma quadrática da matriz. Certo? Ou seja, então, a decomposição de valores singulares ou a decomposição em autovetores, ela faz com que você calcule uma aproximação dos registros originais que seja mais próxima possível dos registros originais observados. Tá certo? Então, a decomposição de valores singulares, ou a análise de componentes principais, ela é ótima no sentido de proporcionar melhor aproximação no sentido da norma quadrática. Tá certo? Então, se você está reduzindo, eu quero dizer o seguinte, se você reduz a tua dimensionalidade de P para N, ou seja, você tinha 20 variáveis, pega somente os N primeiros fatores, os N fatores mais importantes. A aproximação das 20 variáveis dada por esses N fatores é a melhor possível. Ela minimiza essa norma Frobenius. Óbvio que é a melhor possível linearmente, né? Você pode encontrar outros fatores não linearmente que podem aproximar isso de outra forma. Beleza? Bom, é importante dizer que aqui esse curso, ao longo de todo o curso, isso vai acontecer, e eu vou falar isso talvez mais de uma vez, e é bom que a gente lembre disso. Nosso objetivo aqui não é fazer uma apresentação vasta
de todos os métodos possíveis, e sim usar os métodos mais simples para discutir sobre as questões que são feitas por diversos métodos. Então você tem diversas formas de realizar transformações e redução de dimensionalidade. Essa é uma delas, digamos, talvez a mais simples, a mais usual. Mas você tem várias outras formas que vão transformar os dados, tanto de forma linear quanto de forma não linear, certo? Mas redução de dimensionalidade é um tópico que tem vários métodos. Se você abrir lá o scikit-learn, você vai ter pelo menos uma meia dúzia de funções que fazem redução de dimensionalidade, né? Umas de forma linear, outras de forma não linear. Tá? Essa é uma forma de fazer redução de dimensionalidade através de uma transformação linear. E aí uma coisa que é interessante é o seguinte, a análise de componentes principais realiza o que a gente chama de autocodificador. Isso a gente vai ver lá no final do curso, a gente coloca esse slide só para poder fazer esse link lá com a última aula, uma das últimas aulas, em que isso é uma forma de você, na verdade, essa matriz de componentes principais é uma representação dos dados. Na verdade, você pode pensar na matriz de componentes principais, na matriz de autovetores, como uma representação interna do conjunto de dados, como uma compactação dos dados. Em vez de você representar os dados, você representa uma representação desses dados, e aí você consegue expandir novamente a representação para a variável original. Então, por exemplo, se você calcula a matriz de dados transformados a partir da matriz de dados originais multiplicado pelos componentes principais, a gente vai chamar isso de função de codificação, tá certo? Z igual a x vezes p. E se você calcula, você pode reverter essa codificação, né, como a gente acabou de ver, pela matriz de componentes principais transposta, em que você vai ter uma aproximação de x que é calculada por z vezes p transposto. Certo? Lembrando das dimensões, eu tenho aqui p por nzinho, eu estou usando os n fatores mais importantes ali, né, retirados da componente principal. Então, essa codificação tem n fatores, que é menor do que p. Então, de certa forma, cada registro aqui está sendo compactado em n dimensões. Então, uma observação que tinha antes 20 variáveis, você está compactando em, sei lá, 5. Tá certo? De forma que depois você pode descompactar essa representação pela matriz transposta. Tá? Então, isso aqui é chamado de codificação, isso aqui é chamado de decodificação. Depois a gente vai ver como a gente faz isso de forma não linear, através de uma rede neural, que pode fazer uma codificação, né, interna de uma variável. Isso é um tópico bem interessante que tem sido muito utilizado, porque é uma maneira de você treinar o modelo e criar uma representação interna de uma forma não supervisionada. Certo? Porque você não precisa de variável alvo, não precisa nada disso. Beleza? Tudo certo? Ou a pergunta, alguém entendeu alguma coisa? Bom, vamos ver um exemplo. Primeiro é um exemplo simples da transparência inicial. Então eu tinha aqui o meu dataset, que está em cinza. Calculei minha matriz de correlações, são esses dois vetores aqui, tá certo? Esses aqui são os componentes. Calculei a minha matriz de correlação, x transposto x, então eu tenho uma variância grande, né, na direção da primeira variável e uma correlação entre 0,09 aqui, entre essas duas coisas. Então, a variância, você vê que na segunda variável, ela é igual à variância da primeira variável, tá certo? E a correlação aqui é de 0,09. Tá? Aí, bom, nesse caso aí, você não reduziu a dimensionalidade. Não, isso aqui é a matriz a matriz. Só rotacionou? Não, ainda não rotacionei, a rotacionada está aqui. Essa aqui é a matriz de correlação dos dados originais, tá certo? O que eu acho que eu não fiz aqui foi dividir pelo desvio padrão, senão isso aqui tinha que dar 1, mas de qualquer forma isso aqui é a matriz de correlações. Quando você calcula os componentes principais, observe que os componentes principais são as direções de maior variância. Essa direção aqui é a direção de maior variância, raiz de 2 sobre 2, e a direção de segunda maior variância, a segunda é menos raiz de 2 sobre 2.
Beleza? Então esses dois vetores aqui são exatamente esses caras aqui, que formam a base do novo espaço vetorial. Espaço de dados transformados é essa aqui. Então observa que agora a variância na direção 1 é 0,2, a variância na direção 2 é 0,02, a soma continua a mesma, 0,22, aqui era 0,22, e eu tenho um dado não correlacionado. Certo? Não existe correlação entre as duas variáveis. Então, essa matriz passa daqui para cá, z igual a x vezes p, e essa matriz passa daqui para cá, x igual a z vezes p transposto. Beleza? Se eu quisesse reduzir dimensionalidade, bom, agora eu só posso reduzir para 1, né? Eu ia usar só a primeira componente aqui. Tá certo? Beleza? Então, fica claro que é uma rotação e depois uma projeção na hora que você elimina as variáveis de menor variância. Beleza? Bom, vamos para um caso um pouquinho mais complicado, em que aqui eu tenho o exemplo das floresídeas. Lembra das floresídeas, aquele exemplo de 4 variáveis e 3 classes. As classes aqui não interferem, porque essa é a análise de componentes principais, é uma análise não supervisionada. Beleza? Então eu vejo aqui a matriz de correlações, né? Eu vejo que há uma correlação intensa entre a variável x3 e x4, uma correlação forte da variável 1 com a variável 3 e 4, e a variável 2 ela é negativamente correlacionada com a 3 e 4. Beleza? Mais ou menos é o que eu encontro aqui nos autovetores. Esses aqui são os 4, né, os dois primeiros autovetores e os 4 componentes do vetor. Então lembrando, se eu tenho uma transformação agora que são 4 variáveis, a minha matriz de autovetores completa é 4 por 4. Eu estou pegando só os dois primeiros. Então, é uma matriz 4 por 2, minha matriz de transformações, certo? Então, esse aqui é o primeiro vetor da matriz de transformação, esse aqui é o segundo vetor. Se você quiser, dá para brincar de tentar interpretar os autovetores. Você vê que tem uma correlação negativa aqui, então o segundo componente está com um valor autovetor negativo. Essas 3 variáveis estão correlacionadas positivamente, então os 3 componentes aqui, os 3 elementos aqui do primeiro componente aparecem positivo, por aí vai. Nem sempre dá para fazer uma interpretação assim, né? Sempre, mais ou menos, dá para interpretar em relação à matriz de correlações, mas tentar interpretar isso em relação à representação da variável nem sempre é possível, né? Você pode tentar... Como é que se determina a matriz ortogonal que vai multiplicar? Então, já está, talvez não sei se você estava acordado ali, mas são os autovetores da matriz de correlações. Calcula a matriz de correlações e utiliza os autovetores da matriz de correlação. Ou os autovetores ou a matriz V retirada da decomposição de valores singulares. Certo? Só que eu tenho que chamar de outro nome porque V ela tem a dimensão das variáveis de entrada. A matriz P ela é menor. Ela pega só as primeiras colunas de V. Beleza? Então essa matriz de componentes principais são os primeiros autovalores, os primeiros autovetores. Ou seja, os autovetores associados às maiores variâncias, né? Então olha aqui, ó. Esse aqui é um autovetor, esse aqui é outro autovetor. Quem já estudou Reis-Martin alguma vez na vida, estudou análise de tensões principais. É a mesma coisa. Mesma coisa. Na verdade, a brincadeira que a gente faz é a seguinte: a única coisa que a gente sabe fazer é resolver problemas de alto valor em sistema linear. Vocês vão ver que uma boa parte do curso ou vai sair numa solução de sistema linear, ou vai sair num problema de alto valor. Aí quando complica muito é o método gradiente. Mas não sabe muito disso. Você vai para outras áreas, tudo mais ou menos isso. Sabendo bem alto valor e sabendo bem solução de sistema linear, você é um engenheiro já, vamos dizer, engenheiro computacional bem armado. Sabendo alto valor, sistema linear e método gradiente, você vai em tudo quanto é canto, você se depara com isso. Alto valor, alto vetor. Então, por exemplo, tensão principal, alto vetor.
Modos principais de vibração. Alto vetor. Tem vários. Dissipação de calor também tem alto vetor. As equações são as mesmas. Aí tem recuperação de informação, LSI, né? Redução de dimensionalidade da representação de documentos. Decomposição de ordens singulares. Então, por isso que, assim, o cara, assim, aqui a gente acha, né? Que hoje em dia, na prática, vale mais a pena o cara saber Python do que saber álgebra linear. Mas você sabendo bem álgebra linear, sabendo bem otimização, o machine learning é suave. Né? A dificuldade tem a parte probabilística forte em alguns modelos, mas, assim, a base matemática mesmo, né, tirando a parte estatística, a base matemática é álgebra linear e otimização. Beleza, cara? Tranquilo aí? E aqui são as variâncias, né? Então, observa que com duas, aqui é um gráfico de Pareto das variâncias, então aqui é o primeiro alto valor, o segundo alto valor, e com duas componentes eu represento aí 98% da variabilidade dos dados. Então, dá para projetar bem duas componentes. Então, vamos lá, para quem não está dormindo, em que caso, em que situação ocorre que eu não consigo reduzir a dimensionalidade? Em que situação, se eu, por exemplo, tenho 10 variáveis, para conseguir 99% da variabilidade, eu preciso fazer uma projeção com 9 ou com 10? Quando elas são independentes, né? Quando não existe correlação. Quando você plotar a matriz de correlação e ela for mais ou menos diagonal, ela tiver pouco vermelho, né, nessa visualização colorida aí, ou pouco azul, que ela pode ser negativamente correlacionada. Mas se você não tiver correlação na matriz de correlações, você não tem representatividade, você não tem como reduzir, você não tem redundância de informação, de forma que você consiga reduzir a dimensionalidade dos dados e manter a mesma variabilidade. Por isso que quando você roda com variáveis binárias, você não vai ter isso. Porque se você calcular a correlação das variáveis binárias, se tem uma base só de variáveis binárias, não tem correlação. Né? As variáveis binárias, elas por definição, elas são ortogonais. Né? Tá certo? Não vai ter nenhuma correlação. Aí o que o pessoal faz, tem esquema. Tem uma outra correlação, que é utilizada de variáveis nominais, que é a correlação de esperma. Aí você calcula, não sei se estou falando o nome correto, mas você calcula essa outra matriz de correlação, aplica a análise de componentes principais ali, na decomposição espectral, e você vai ter uma projeção. Né? Você aplica essa projeção. Aí interpreta a interpretação. Mas funciona. Você também poderia dividir meu conjunto de dados só com as variáveis numéricas, diminua a dimensionalidade e depois junto de novo. Sim, mas aí o teu modelo vai trabalhar... Aí depois aplico... Não, a entrada do modelo é sempre fixa, né? Então, se você treina ele com 10 variáveis, na hora de rodar ele vai precisar de 10 variáveis para rodar. Sim, mas antes de treinar, isso aí é na preparação dos dados, por exemplo, eu tenho, sei lá, 60 colunas, aí vai ficar muito pesado para o meu algoritmo rodar, ou então tem dependência, muita correlação. Aí se eu separo, por exemplo, para fazer o tratamento, eu separo as variáveis nominais, essas daí, e faço análise das componentes principais, por exemplo, só com as 40 e depois junto. Aí reduz e depois junta. Pode. E depois faço treinamento. Pode fazer. Entendi. Beleza. Mas você pode fazer com as duas juntas também. Mas não interfere? Pois é. Teoricamente, aqui está o negócio, né? Teoricamente, se você tiver só variáveis nominais, não vai funcionar, porque a matriz de correlação vai ser diagonal. Mas se você tem 60 variáveis, 10 binários misturados ali no meio, vai aparecer uma matriz de correlação com algumas variáveis independentes ali no meio. Porque, por exemplo, se você vê aqui, ó, mais ou menos a correlação entre a variável 2 e a variável 1 é quase zero, nesse caso aqui, certo? Então você vai ter uma matriz cheia uma matriz muito grande, em que alguns quadrinhos é zero. Bem,
Ele vai trabalhar com o resto da redundância que você não está vendo. Então aqui é um outro exemplo, você tem a matriz de correlação, aqui está vendo? Tem várias correlações que são nulas. Várias correlações são nulas. Aqui, para eu conseguir 95%, são 13 variáveis originais, aquela de classificação de vinhos, né? 13 variáveis originais. Para eu conseguir 95%, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes. Então, tipo, o que eu estou ganhando, né, de trabalhar com 10 componentes? Principalmente o que acontece? Cada variável transformada, ela é uma combinação linear das variáveis observadas. Então, você perde a interpretabilidade, né? Então, se você tinha uma interpretabilidade da variável original, em que você poderia pensar em alguma coisa, vou tentar interpretar o meu modelo, tentar utilizar alguma coisa para dar alguma informação a partir da interpretabilidade, na hora que você faz a transformação, você matou a interpretabilidade. E você vê que conforme vai aumentando a dimensionalidade, fica mais difícil também essa interpretação dos autovetores, né, dos componentes, dos elementos dos autovetores. Vai ficar tentando dizer que, por que esse aqui deu negativo, por que esse aqui deu positivo. Já é mais difícil. Tá? Então, vamos lá. Correlação significa redundância de informação. Eu posso eliminar essa redundância de informação com análise de componentes principais, que vai projetar num espaço de menor dimensionalidade, onde as variáveis são ortogonais, independentes, não tem correlação, certo? Só que, se você não tem muita redundância, você não ganha muita coisa. Né? No livro tem uma aplicação interessante de análise de componentes principais, que é para o diagnóstico de falhas, em que você... Porque aí quando esse espaço... Vamos lá, você tinha P variáveis, né? Você projetou em N variáveis, os P menos N componentes sobrando formam uma coisa que a gente chama de espaço nulo. Né? Daí existe uma técnica de diagnóstico, de validação de sensores, na verdade, que você tem várias medidas que são todas correlacionadas, está medindo a mesma coisa com vários sensores. Né? Você pode testar a coerência entre os sensores através de uma técnica chamada de espaço de paridade, que vai projetar as falhas nos sensores nesse espaço nulo. É uma técnica bem interessante, os detalhes estão no capítulo 2. A gente não vai entrar nesse mérito. Beleza? Bom, depois tem uma outra transformação linear que é uma prima da análise de componentes principais, que chama análise discriminante linear, ou análise discriminante de Fisher, em que essa é uma análise supervisionada e ela leva em consideração a informação da classe. Então, por que isso? Porque pode acontecer, em alguns exemplos, em alguns casos, que a transformação pela análise de componente principal não seja a transformação que mais separa as classes. Então, por exemplo, nesse caso aqui você tem duas classes, tá certo? A direção de maior covariância é essa direção aqui, como no exemplo anterior. Agora, se você projetar nessa direção, o que vai acontecer? Você vai ter que as duas classes vão estar sobrepostas uma sobre a outra. Então ela não vai ajudar você para separar as classes. Se você reduzir a dimensionalidade para a primeira componente, não vai funcionar. Tudo bem, se projetar na segunda, vai funcionar. Então existe uma outra forma de você resolver o problema, de maneira que você inclua a informação da classe, de forma que a projeção seja tal que separe as classes. Né? Então você vai buscar uma projeção que não só seja na direção de maior variância, mas também que seja uma direção que, quando você projetar naquela direção, você vai separar melhor as classes. Bom, então aí isso é feito através de uma decomposição também em autovetores, mas o que a gente vai usar vão ser vai dividir a matriz de correlações em dois termos, em dois pedaços. Eu vou chamar de sigma B e sigma W, onde esse sigma aqui é a sigma original, a variância total dos dados.
Então, essa é a variância total, né? No caso, média nula, x transposto x, que a gente acabou de ver no caso da análise de componentes principais. E vai ter esse sigma b, que eu vou chamar de variância entre classes, ou seja, o quanto que as médias das classes estão separadas, e sigma w, que é a variância intraclasse, ou seja, qual é a densidade de cada classe. Tá certo? Então eu quero. E isso também vai ser útil lá na frente quando a gente falar de caminhos. Na verdade, o caminhos é muito baseado nessa decomposição também. Eu quero classes que sejam densas e separadas. É a mesma definição que a gente tem para cluster, né? Então, eu quero minimizar a variância intraclasses e maximizar a variância entre classes. Eu quero que na mesma classe a variância seja pequena, tá certo? E que as classes sejam separadas, né? Então, na verdade, eu vou realizar a solução de um problema chamado problema de alto valor generalizado, que ele otimiza esse quociente aqui. Na verdade, que é exatamente o que eu falei. Na verdade, você vai maximizar essa separação entre as classes e minimizar essa invólucro, densidade, maximizar a densidade das classes, minimizar a variância da classe. Então, na verdade, você resolve esse problema através de um chamado problema de alto valor generalizado, que é muito parecido com o anterior, sendo que você coloca essas duas matrizes aqui de ponderações, né? E o que você acaba obtendo é que, agora, como você coloca restrições, de certa forma, restrições no problema de alto valor, você tem apenas a redução de dimensionalidade, ela é dada pelo número de graus de liberdade que existe para a solução desse problema, que no caso, se você tiver m classes, você tem apenas m-1 elementos diferentes de zero na solução. Então, sempre você, na análise de discriminante linear, sempre você vai projetar no espaço de número de classes menos 1. Então, você tem 3 classes, vai projetar no espaço de 2 dimensões. Se tem 2 classes, vai projetar no espaço de 1 dimensão, e assim sucessivamente. Certo? E a projeção é feita da mesma forma que antes, utilizando, né, os autovetores que são calculados dessa forma aqui. Então, é basicamente a mesma ideia, só que você usa essas matrizes sigma b e sigma w como ponderação da solução do problema de alto valor. Então, naquele problema lá de 2 classes, ele vai transformar, né, exatamente pela transformação que mais separa as 2 classes. Beleza? Então, no exemplo lá de classificação de vinhos, então ele faz uma projeção um pouco diferente da projeção da análise de componentes principais, tá vendo? De forma que na primeira componente aqui você tem uma diferença bem importante aqui em relação às 3 variáveis. E os componentes dos autovetores também são um pouco diferentes. Tá? Bom, observa um detalhe interessante aqui, é que na classificação, provavelmente classificação de vinhos, você tem 13 variáveis, né? Então, se você pegar a matriz de distância euclidiana das 13 variáveis e a matriz de distância euclidiana dos dados projetados, você vai ver que, apesar de ser o mesmo dataset, eu só rotacionei, então não mudei a posição relativa dos dados, a distância calculada num espaço de menor dimensionalidade, ela oferece um contraste muito maior do que a distância calculada no espaço de maior dimensionalidade. Certo? Então, aquele negócio, você tem um número muito grande de dimensões, os dados vão se espalhar pelas dimensões, de forma que você tem pouca diferença de distância entre os dados no multidimensional. Tá? Para dizer que a distância ela é afetada pela dimensionalidade dos dados, pelo número de variáveis dos dados. Quanto maior o número de variáveis dos dados, menos diferença você vai ver de distância, independentemente da distribuição. Tá? Então, quando você reduz a dimensionalidade dos dados, você também tem maior diferenciação de distância, e aí provavelmente você vai ter uma melhor solução, por exemplo, no problema de agrupamento, que é baseado em distância. Tá? Ou algum outro método que seja baseado em distância. Certo? Então, existem vários métodos de agrupamento que são baseados em projeção em subespaços de menor dimensionalidade, né?
que vão funcionar melhor quando você tem agrupamento de número de variáveis muito grande. Como eu citei aqui há pouco também, o pessoal que trabalha com recuperação de informação costuma muito fazer isso também, de projetar no espaço menor a dimensionalidade, através de um processo chamado de índice de semântica latente, que é parecido com a análise de componente de porcentagem. Beleza? Dúvidas? Bom, essa história de transformação, ela, como eu falei, ela é bem abrangente, né? E cada vez mais, principalmente com esses dados mais, vamos dizer, conjunto de dados de maior dimensionalidade, o pessoal tem trabalhado muito em técnicas que fazem fatorização de tensores, né? Então, um tensor é uma abstração do quociente de matriz para múltiplas variáveis, né? Na verdade, um tensor é uma matriz de múltiplas dimensões, né? E essas mesmas transformações que a gente faz para matrizes de dados, né, 2D, você pode aplicar também para tensores de dados. Então, você tem vários problemas que são tensoriais, né? Quem pode me dar um exemplo de um dataset tensorial? Um dataset de... Vamos começar então devagar. Um dataset de uma dimensão. É uma variável, certo? Então, quem dá um exemplo de um dataset de uma dimensão? Temperatura. A temperatura, série de cotação da bolsa, certo? Depois você tem datasets de duas dimensões, ou seja, que são várias observações de várias variáveis, né? Então, íris dataset, o conjunto de vinhos, a maior parte dos datasets de UCI são duas variáveis, certo? Depois tem datasets de três dimensões. O que seria um dataset de três dimensões? Um dataset de imagens em grau de cinza, certo? Cada registro é bidimensional, você tem um número de registros, então tem um negócio de três dimensões. Se você tem um dataset de imagens coloridas, ele tem dimensão 4, certo? Que são 3, a dimensão do número de canais, RGB, a dimensão XY da imagem e a dimensão do número de registros. São 4 dimensões. Se for um vídeo, né, um conjunto de vídeos, são 5 dimensões. Então, o número de canais, o XY da imagem, o número de canais, o tempo do vídeo e o número de vídeos. E por aí vai. Então, dados, os dados têm características de ser cada vez mais complexos, com maior número de dimensões. A gente está trabalhando lá no laboratório, fez um teste com uma imagem multiespectral, né, de 200 canais. A imagem de 200 canais é uma imagem, ou seja, 200 imagens da mesma coisa. Beleza? Todo mundo entendeu tudo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém entendeu alguma coisa? Se ninguém responde, está tudo certo. Ou está tudo certo, ou não está nada certo. Bom, então, na sequência, continuar falando de coisas lineares, a gente vai falar de regressão linear. Então, mesma ideia, né? Obviamente que, provavelmente, todos vocês já viram regressão linear alguma vez na vida. Quem já fez física experimental, né? E quem já fez algum curso de estatística já viu regressão linear. Então, o objetivo aqui, óbvio que não é a gente ficar apresentando a regressão linear por si, embora seja uma técnica bastante útil, inclusive de modelagem, né? A ideia aqui é pegar um exemplo bem simples, o exemplo mais simples possível, e entender os problemas de modelagem que vão acontecer, e esses problemas de modelagem vão acontecer independentemente do tipo de modelo. Então, nosso objetivo aqui é muito mais discutir os problemas de modelagem, tipicamente o overfit, entender bem de onde ele surge, entender bem o que é o overfit do ponto de vista de modelo, e começar a falar um pouco sobre técnicas de como a gente evita o overfit, como a gente trabalha com esse tipo de coisa.
Beleza? Bom, então lembrando lá a nossa definição de regressão linear, eu tenho alguma coisa que eu estou chamando de sistema, é o que eu quero modelar. Ele recebe algumas variáveis de entrada e produz algumas outras variáveis de saída, que são observadas. E eu quero um modelo que, dada a mesma entrada, produz uma saída prevista o mais próximo possível da saída observada. Então eu vou usar esse erro aqui como para o ajuste de parâmetros do modelo. Observa que, em muitos casos, nem todas as entradas são observadas e nem todas as saídas são observadas também. Então a gente tem lembrar que num caso real, o caso real é muito mais complexo do que isso, né? Na verdade, esse é todo o nosso problema. O sistema reage a coisas que você não observa, né? E aí que é o negócio, porque você tem que modelar uma coisa com um conjunto de dados e normalmente ele não representa a totalidade da informação. Bom, mas então, para a gente fixar os termos, vamos pegar o caso mais simples possível, que é o modelo linear de primeira ordem, unidimensional, né? Equação da reta, y igual a x mais b. Essa é a coisa, né, mais fácil possível que a gente pode começar a entender modelos de dados. Então, vamos ver quem são as coisas. Eu tenho um problema que ele é representado por uma reta, y igual a x mais b. Então, essa é a relação real, vamos dizer assim, que relaciona a variável de entrada x à variável de saída y. Então, aqui eu estou representando isso pela reta preta, que é a relação real. Só que, infelizmente, você tem variáveis não observadas, você tem erro de medida, você tem um monte de coisa que você não enxerga, e você não enxerga as saídas, infelizmente, caindo certinho em cima da linha preta, certo? O que você vê é um dado cheio de ruído, cheio de variáveis não observadas, efeitos de outras coisas que você não está modelando, e você vai ver esses dados observados, que são essas cruzinhas em azul. Qual é o negócio? O negócio é você encontrar um modelo, e se o modelo tiver a mesma forma da relação real, estimar os parâmetros da relação y-chapéu que melhor aproxima a relação real. Ou seja, o meu modelo é a curva em vermelho, eu quero a curva em vermelho que mais se aproxima a reta em vermelho que mais se aproxima da reta preta. Só que você não enxerga a reta preta. O que você enxerga são os pontos em azul. Certo? Então aí está toda a dificuldade do problema, né? Então você quer, a partir de uma observação meio, né, contaminada, vamos dizer assim, né, uma observação que contém ruído, que contém efeitos de variáveis não observados, que contém uma série de problemas, você quer chegar na relação determinística que gerou esses dados. Então, isso mais ou menos é mole, ou isso, vamos dizer assim, qual é a hipótese, qual é o approach tradicional? O approach tradicional é que você faz uma hipótese sobre o modelo, então você diz, meu modelo é uma equação da reta, y igual a x mais b, e tenta encontrar a reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos e deu. Isso quando você tem uma física por trás que diz que a relação entre x e y é uma reta. Agora, eu te dou um dataset que veio sei lá da onde, como é que você vai adivinhar qual é o modelo que relaciona essas variáveis todas? Então, essa informação do tipo do modelo você nunca tem. E aí, você vai tentar vários tipos de modelo. Alguns modelos têm maior capacidade, ou seja, modelos que podem ajustar funções mais complexas. Outros modelos têm menor capacidade, ou seja, representam funções mais simples. E aí, o que pode acontecer é você ajustar uma função com uma capacidade maior do que é necessária, e aí você acaba ajustando o ruído e não a relação real. Certo? Esse é o famoso efeito chamado de sobreajuste ou overfitting, né?
O overfitting é quando você pega um modelo, por exemplo aqui em vermelho, que no mesmo dataset aqui, em vez dele tentar ajustar, se aproximar da reta preta, ele foi lá catar os pontos em azul. Então, obviamente, ele ficou, se você olhar essa figura aqui, o erro em relação aos pontos observados da curva em azul é menor do que o erro da curva preta, da reta preta. Mas aí, você pegou um novo dataset, ou seja, uma nova realização das variáveis aleatórias e observou isso aqui. E aí, baita azar, né? Os pontos em azul caíram justamente longe da curva vermelha, mas igualmente próximos da reta preta. Então, se você pegar o erro aqui da reta preta e o erro aqui da reta preta, é mais ou menos o mesmo. Ele é ruim igual, vamos dizer assim, né? Igualmente ruim. Tem muito ruído. Mas, se você pegar o erro da curva vermelha nessa figura, é muito menor do que o erro aqui. Então, aquele caso típico de que o erro de treinamento é muito pequeno, muito baixo, e o erro no conjunto de teste é muito alto. Então, isso é um sinônimo que você está gerando, sobreajustando os dados. Ou seja, a capacidade do modelo é muito maior do que você precisa. Certo? Você está vindo com um caminhão para levantar um lenço, tipicamente. Beleza? Quem pode me dizer por que isso acontece? E o que eu poderia, como eu resolvo esse problema? Ninguém tem nenhuma dúvida? Nenhuma intuição? Hã? Personalizando vai resolver. Não é uma questão de normalização, não. Você valida com o erro em outro dataset. Valida com erro em outro dataset. No caso, um dataset de validação, e aí você vê, à medida que o seu erro, vamos dizer, idealmente, o seu erro de treino vai Mas cair. aí que eu vou fazer o quê? Eu valido para buscar um quê? Um modelo. Vamos supor que isso aqui é um polinômio, para simplificar. A reta preta é um polinômio de grau 1, a reta vermelha é um polinômio de grau, sei lá, 5. Certo. E aí, o que eu faço? Então, a premissa é que o polinômio de grau, a reta preta se torna vermelha à medida que você treina excessivamente. Não. Essa. A reta preta sempre vai ser a reta preta. Pode treinar ele até tal que vai ser a reta preta, não vai deixar de ser a reta preta. A reta preta tem menor capacidade do que a cor vermelha, certo? A cor vermelha tem mais graus de liberdade para você ajustar mais coisas. Né? Então, eu vou seguir. Você tem um conjunto de validação, você faz o que é conjunto de validação? Então, a ideia é que, no caso, você aplica a reta vermelha. Eu acho que as duas. Você, idealmente, o seu erro no treino, vou dizer assim, vai cair tanto no seu dataset de treino quanto no seu dataset de validação, certo? Mas à medida que o overfitting começa a acontecer, o seu erro no treino vai cair. Como o overfit começa a acontecer? Não entendi. Você ajustou o modelo. Isso. Então, mas a premissa é você continuar alterando a reta vermelha, mas de uma forma, entre aspas, a memorizar aquele conjunto de dados. Você não vai ter melhora em mexer mais nela, vamos dizer assim. Não sei se eu consigo entender o que você falou, não, mas basicamente é o seguinte, você tem dois remédios para isso. Regularização ou aumentar o conjunto de dados. Ou diminuir a capacidade do modelo. 3. Normalmente porque você não consegue, dificilmente você tem acesso a mexer com o conjunto de dados. Mas é o que a gente vai ver aqui. Ou você diminui a capacidade do modelo, ou seja, trabalha com um modelo mais simples. Na verdade, a sugestão é o contrário. Começa com o mais simples, né, e vai para o mais complicado. Ou você regulariza o modelo mais complexo, ou você cata mais dados. Não foge disso. Aumentar o número de dados é igual a regularizar. É uma maneira experimental, vamos dizer assim, é uma regularização meio que na marra. A gente vai falar sobre todos esses tópicos aí. Mas tem uma frase famosa de um cara do Google que diz o seguinte, que o melhor algoritmo de data mining, o melhor algoritmo de machine learning é dados. Tem muito dado que resolve qualquer coisa. O problema complicado, incrível que pareça, né? Todo mundo faz big data, não sei o quê,
Big Data para Machine Learning é ótimo. Você dá 1 milhão de registros anotados, pô, deita e rola. Agora, eu quero ver você trabalhar em problemas tipo de bioinformática, que você tem 5.000 variáveis e meia dúzia de amostras. Aí aqui o negócio é enrolado. Assim, só puxando o que ele tinha falado, por exemplo, ele o modelo está avaliando com o que ele teste quer... e validação. Aí implota a função de erro com conjunto de teste e com de treinamento, de validação e de treinamento. Pois é, aí onde cruza esses dois, essa linha. Não é muito assim, né? Não é muito assim que funciona. Na verdade, o que ele tá confundindo, que eu acho que ele está confundindo um pouco, é que em modelos que são treinados com algoritmos interativos, tipicamente rede neural, em que você tem um algoritmo gradiente que é interativo, a interrupção do treinamento é uma espécie de regularização. Então você interrompe o treinamento antes dele chegar no overfit, que é isso que ele quer dizer, eu acho, não é isso? Mais ou menos isso que você quer dizer. Só que para sistema linear, você não tem algoritmo interativo, você resolve. Para uma variedade grande, não variedade grande, mas vários modelos que você resolve sem ter um algoritmo interativo. Ou que você você não tem essa relação de continuidade do treinamento, né? Bom, vamos parar de fazer spoiler e vamos que interessa. Bom, então o que acontece? O que a gente vai fazer daqui até o final do curso? É gerar modelo. Então, a partir de agora, acabou o pré-processamento, daqui até o final da aula vai ser modelo disso, modelo aqui. Então, existem três coisas a fazer. Primeira coisa, a identificação da estrutura do modelo, em que você define tipo, tamanho e a parametrização do modelo. Basicamente, você vai dizer o seguinte: meu modelo vai ser um modelo de regressão linear, vai ser um modelo polinomial, vai ser uma rede neural. Ou seja, basicamente isso, na prática, é escolha a função do scikit-learn que você vai botar no seu workflow. Tá certo? Ou KNIME, qualquer que seja. O resto, meio que você não vê muito, né? O ajuste de parâmetros é a solução de um conjunto, é a solução de um problema de otimização. Normalmente isso é transparente lá, né? A gente vai falar aqui explicitamente, mas isso é transparente para o programador. E a questão da validação é escolher aí ou realizar um procedimento experimental que você consiga de alguma forma garantir que o teu modelo está bom, né? E aí bom tem significações diferentes de acordo com a aplicação. Então, não sei se vocês se lembram da primeira aula, lembra? A primeira etapa do processo todo é a definição do problema. Qual a pergunta que você está querendo responder? Então, de acordo com a pergunta que você está querendo responder, você vai ter problemas diferentes em relação à validação do modelo. Então, tipicamente, por exemplo, um exemplo que é muito comum em várias áreas corporativas dessas que usam bastante dados, por exemplo, operadores de telefonia, banco, etc., existe um problema que é o problema de cancelamento, né? O cara sai da sua base de clientes. Então, você tem que ter um modelo aí que seja um bom preditor, ou seja, que ele consiga acertar exatamente qual é o cara que vai pular fora, mas você tem que ter também uma informação para você passar para o marketing de por que ele está saindo. Se você não tiver essa interpretabilidade, não adianta nada, o fulano vai sair, mas e daí? Vai sair por quê? Você tem que, às vezes, dar uma informação, então, às vezes, a questão da acurácia, ela não é tão importante em relação à interpretabilidade, de forma que você consiga passar uma boa informação para o marketing. Ele está saindo porque a conta do internacional está cara. Beleza, então vamos dar um desconto aí para o internacional para o cara, para ver se ele consegue reter e por aí vai. Então, validação depende dos objetivos, como a gente comentou na aula passada. Às vezes, por exemplo, você quer fazer um modelo para rodar em smartphone. Então, não adianta nada se tem um baita modelo que consome 500 horas de processamento, se ele tem que rodar no smartphone, você não vai ter capacidade de processamento para isso. Então, é melhor usar um outro modelo que é mais leve, né, que de repente não consiga obter aquela acurácia, mas que rode no hardware que você tem. Beleza? Bom, então para regressão linear de tudo, modelo é modelo linear, né, simples, generalizado, ajuste de parâmetro, métodos mínimos quadrados, validação cruzada. A gente vai ver daqui.
basicamente o que a gente vai ver na sequência. Bom, então o famoso modelo linear, bom, a x mais b, obviamente, é muito simples, você normalmente tem um número p de variáveis, né, sei lá, 20 variáveis, então o modelo linear para 20 variáveis, ou para n variáveis, né, ele é simplesmente a combinação linear, né, das variáveis ou de funções das variáveis, né. Então esse aqui é o famoso modelo linear generalizado, onde esse x-chapéu é uma função das variáveis. Então você tem n regressores, são os x-chapéus, ou o vetor de características, que a gente vai... Lá na frente a gente vai chamar esses caras de vetores de características, o pessoal de estatística chama de regressores. E aí, no caso mais simples, os regressores são as próprias variáveis, e esse aqui é o modelo linear multivariado. Então o modelo linear multivariado é... A saída do modelo é uma combinação linear das variáveis. Beleza? Isso é o que é o modelo mais simples possível, né? Em que os regressores são a própria variável. Então você tem P regressores, que é exatamente o número de variáveis de entrada, e a saída são variável vezes parâmetro. Aí você tem um parâmetro aqui que corresponde ao coeficiente linear da reta, que é basicamente para ajustar a média desse cara. Se esse cara tem média a zero, esse cara aqui normalmente vai para zero. Normalmente a gente vai chamar isso aqui de parâmetro bias também, quando estiver falando de regenerar. Beleza? Bom, como eu falei, escolha do tipo do modelo, então já escolhi, modelo linear, beleza? Escolha da função de avaliação, então a função de avaliação é o erro médio quadrático. Mais lá para frente a gente vai justificar esse cara, mas basicamente, sendo bem sucinto, esse cara funciona quando o resíduo do modelo segue uma distribuição normal. Sendo mais rigoroso, o erro médio quadrático corresponde ao máximo da verossimilhança quando a distribuição do modelo é uma distribuição normal. Ou seja, para o mesmo ponto, a variação do modelo para o mesmo x é uma distribuição normal. O resíduo é uma distribuição normal, certo? Mais ou menos o que eu estou mostrando aqui, né? A dispersão do ruído em relação a cada ponto da variável observada segue uma distribuição normal. Essa é a ideia. Então, implicitamente, quando você usa essa função de avaliação para ajustar o seu modelo, você está assumindo que o resíduo tem média nula e variância constante. Certo? Mesmo sem saber. Então, no caso de variáveis com distribuições muito assimétricas, pode ser que isso não funcione. Quando a variável de saída tem uma distribuição muito assimétrica, tem que tomar cuidado com isso. Quando as variáveis de entrada têm distribuição assimétrica, pode ser que dê ruim, mas quando a variável de saída tem uma distribuição muito assimétrica, isso aí certamente não vai estar funcionando, né? E você pode ter aí como o modelo vai tentar ajustar pela média, provavelmente ele vai ter um viés aí em relação à variável de saída. Então, se a variável de saída tem uma distribuição muito assimétrica, a gente tem que tentar fazer alguma transformação, alguma outra coisa, ou então tentar usar um outro tipo de abordagem. Nesse caso, o modelo linear também seria muito bom, né? Às vezes é. Só que a distribuição do resíduo é que está errada, né? Então, ela não funciona. Existe uma técnica chamada de métodos mínimos quadrados ponderados, que pondera pelo inverso da variância, e aí você consegue um bom resultado aí. Mas, se você fizer uma transformação tipo log, também às vezes funciona. Tá? Bom, como é que é o método dos mínimos quadrados? Basicamente, eu vou escrever esse erro médio quadrático aqui numa notação vetorial. Então, vamos lá. Eu vou definir esse meu vetor de erro. Então, tem N registros, que é o Y menos o Y chapéu, que é o X. Aqui para a gente a matriz de regressores ou a própria matriz de dados, no caso, o modelo linear simples. E o vetor de parâmetros. Beleza? X vezes θ é o Y chapéu, vamos dizer assim, e Y menos Y chapéu é o erro. Certo? E o erro médio quadrático é o erro transposto erro. É transposto erro. Tá? Então, eu quero calcular
o mínimo desse função erro médio quadrático em relação a θ. Basta eu derivar erro em relação a θ, igualar a zero, e eu tenho a solução do problema. Então, se eu fizer isso para essa equação anterior, né, vocês podem tentar fazer isso como um exercício, né, tentar derivar essa expressão aqui em relação a θ. Você vai encontrar essa relação aqui, que é chamada equação, sistema linear de equações, chamada equações normais do método dos mínimos quadrados. Para simplificar, vamos supor que a variável, o modelo é de primeira ordem, tá certo? Então, os regressores são as variáveis foram normalizadas, padronizadas com o z-score, então média zero, desvio padrão igual, beleza? Nesse caso, x transposto x é a matriz de correlações, né? Então, meu sistema linear é formado pela matriz de correlações, o vetor de parâmetros e esse cara aqui, que é chamado também, às vezes, de matriz de correlação cruzada. Vamos lá agora. Quem lembra no segundo grau, o que acontece se eu tenho duas variáveis correlacionadas? O que acontece com esse sistema linear? Sistema determinado, muito bem. Isso se a correlação for igual a 1, né? Se a correlação não for igual a 1, ele fica o quê? Qual é o quase indeterminado? Não é totalmente indeterminado, mas é quase indeterminado. Digamos assim, a gente acabou de ver os autovalores da matriz de correlação, né? O que acontece se eu tiver um autovalor muito próximo de zero? Não 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque o numérico nunca é exatamente igual, né? Sempre é parecido. Então, se eu tiver um autovalor 0,001, o que acontece com essa matriz? Com a solução desse sistema linear? No Coursera tem aqueles quizzes, né? Aqui é no mãozão mesmo. Aí chega lá. O que vai acontecer com esse sistema linear de equações se eu tiver um alto valor dessa matriz x transposto x aqui que for muito próximo de zero? Ele não é totalmente indeterminado. Determinado é que eu tiver um alto valor exatamente igual a zero. Vai ser nula, né? Uma das... É trivial. Não. O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar muito instável, né? Qualquer alteraçãozinha de nada no x ou no y vai dar uma grande alteração no θ. Eu tenho uma solução do sistema instável. A gente vai chegar lá. Mas primeiro a gente vai mostrar isso acontecer e depois a gente vai chegar na solução. Bom, uma das formas de você resolver esse sistema de equação, que é a forma que você não deve utilizar, é a pseudo-inversa. A pseudo-inversa, basicamente, você inverte a matriz de correlações, né, e multiplica pela correlação cruzada. Por que isso é ruim? Porque, primeiro, a inversa é um cálculo muito, muito caro computacionalmente, né? E se acontecer esse problema de você ter algum alto valor muito pequeno, essa matriz aqui vai dar um problema e essa solução aqui vai ficar muito instável. Então, existem técnicas de solução de sistema linear mais robustas do que essa. E que provavelmente é a que está rodando lá, né, quando você chama algum modelo linear numa biblioteca dessas, Python, etc. Beleza? Bom, existe uma representação geométrica do método dos mínimos quadrados, que é a seguinte. Vamos supor que o número de registros, então esse nzão aqui é igual a 3, né? Eu vou tentar visualizar essa matriz e esse vetor aqui num espaço de 3 dimensões. Por que 3? Porque é a única coisa que eu sei, né, desenhar. Não consigo desenhar com mais que 3. Então, nesse caso, o y é um ponto nesse espaço de 3 dimensões, tá certo? Todas as minhas observações, né, n observações, elas representam um ponto no espaço n-dimensional, onde n é o número de registros, número de observações, número de instâncias. Certo? Então, quem é a minha matriz de regressores aqui, nesse caso? A minha matriz de regressores é um vetor todo cheio de 1, que vai dar o parâmetro do coeficiente linear, então esse ponto aqui. E o outro ponto, como esse aqui é o modelo de ordem 1, modelo linear de ordem 1, é a própria variável observada. Então, esse cara aqui é a variável observada x. Então, essa minha matriz de regressores,
ela define um subespaço, um plano bidimensional formado por essa área cinza, que é o lugar geométrico de todas as soluções. Ou seja, todas as retas, qualquer que seja alfa e beta, né, todas as retas y igual a x mais b, para todos A e B, caem aqui dentro. Então, esse aqui é o espaço de soluções do problema. E qual é a solução? A solução é a que está mais próximo daqui, que minimiza a distância entre o modelo e o observado. Beleza? Então, por essa interpretação geométrica, você vê que o resíduo tem que ser ortogonal ao valor calculado pelo modelo. Então, y chapéu transposto resíduo tem que ser igual a zero. Então, isso é uma coisa que você pode usar para validar o seu modelo. Se o resíduo não tiver ortogonal à saída do modelo, significa que o modelo pode não estar muito bom. Ou porque deu algum problema na solução do sistema linear, ou porque a hipótese do método de mínimos quadrados não foi satisfeita. Tá? Bom, então vamos lá agora para uma espécie de exercício, né, em que a gente vai testar esses conceitos num caso prático, que é mais ou menos o que vocês vão fazer no trabalho computacional. Só que no trabalho computacional vocês vão pegar um problema de 20 dimensões. Né? Então, um problema de uma dimensão, tudo fica mais tranquilo. Então, eu tenho aqui um dataset que foi gerado com a seguinte equação. Bom, a gente vai sair do modelo mais simples, que é o y igual a x mais b, e vai para o segundo mais simples, que é o y igual a x ao quadrado. Então, a gente ainda está no simples. Né? E como é que eu gerei esse cara? Gerei a saída observada, é o quadrado da entrada mais um ruído aleatório de distribuição normal. Então, esses pontos em azul são pontos de ruído, gerados aleatoriamente através de uma distribuição normal de média nula e desvio padrão constante igual a 1. Beleza? Então, esses são os pontos que estão aqui. Você pode reproduzir esse exercício em casa, ou gerando novos pontos, ou gerando esses próprios pontos aqui. Então, essa em preto é a relação observada que eu não vejo. Né? Lembra que no caso real, eu só vejo os pontos em azul. A relação em preto, que gerou os dados, ou seja, a parte determinística da saída observada, eu não sei, eu não conheço. Não sei nem que ela é de segundo grau, em princípio. Certo? A gente pode pensar assim, a gente pode pensar que todo modelo tem uma parte determinística, que é o que você consegue modelar, e uma parte não determinística, que é o ruído que se adiciona à entrada de alguma forma. Então você quer modelar o que você consegue e deixar para lá o que você não consegue. Bom, beleza. Então, seguindo aquele negócio, preciso escolher um modelo, calcular os parâmetros e ver se está bom. Então, escolhi o modelo mais simples, né? Então sempre começar com o modelo mais simples, essa é uma regra, né? Eu acho que vale sempre a pena você considerar o modelo mais simples. Então o modelo mais simples é o y igual a x mais b, então tem θ0 e θ1, os dois parâmetros, fui lá no método mínimos quadrados, calculei os parâmetros, deu esse resultado aí, plotei a minha equação e deu essa saída em vermelho aqui. E aí, tá bom ou tá ruim? Quem acha que tá bom? Quem acha que tá bom? Quem não acha nada quer ir embora. Tá ruim, né? Tá muito ruim, né? Ou seja, o meu modelo é quase a média, né? Quase a média do... Bom, eu estou rolando meu trabalho computacional lá, deadline é amanhã, estou com muito tempo para ficar testando muita coisa, vamos testar logo o modelo de ordem 10. Aí, enfio o pé, ordem 10, tem computador para isso, rodei lá, encontrei o meu conjunto de dados, plotei a solução e deu a cor vermelha, essa cor vermelha que está aqui. E aí eu pergunto, tá bom ou tá ruim? Quem acha que tá bom? Quem acha que tá ruim? Pode ser, tá melhor que o anterior? Tá melhor que o anterior?
Por que está melhor que o anterior? Provavelmente você está com erro médio quadrático menor, né? Em relação a quê? Esse continuidade. Em relação a quê? Um erro é sempre a diferença de duas coisas. Então, O predito e o real ali. entre o pedido real aqui, Isso, está melhor que o anterior. sim. E tá bom? Está melhor. Tá melhor. Para esses dados de treino, né? Se eu Para fosse- esse dado de treino. Se vai ser o cliente, vai ser isso tá bom. Não, a pergunta tá ruim. Tá ruim. Não tá bom. Se tá melhor que o anterior ou não sei. Depende para que você quer. Mas a pergunta chave é: qual a informação que está no slide, tirando essa curva preta aqui, qual a informação que está no slide, para ser mais específico e ficar, qual a informação que você pode abstrair dessa solução aqui que te indica que o negócio deu ruim? Esse conjunto de θ de parâmetros parece razoável para você? Hã? Meio zoado. Tá meio zoado, né? Mas o que ele tá ruim? Onde que ele tá ruim? O que tá ruim nele? Se é uma curva de segundo grau, você tem. Eu não sei o que é curva de segundo grau, não. Ah, tá. Na realidade, a gente não sabe. Mas tudo bem. Eu estou num exemplo controlado aqui, que é para a gente conseguir analisar o que está acontecendo. Mas na prática, eu te dou um dataset e te vira. Tá. O feeling é que você está perdendo muita suavidade, né? Você tem umas coisas muito positivas, umas coisas muito negativas, então você infere que o negócio está fazendo muita curva no meio. Né? Agora, se o seu dataset, se o seu feeling não faz sentido nenhum aquele dataset fazer curva assim, um comportamento tão não linear estranho, você tem dificuldade. Mas não tem nada que você pode... próximo de zero, o outro lado 132. Isso. Mas por que 132 está grande? Em relação aos demais coeficientes, ele Em relação aos demais coeficientes? Olha para a saída. Olha o tamanho da saída. Qual a variação da saída? Menos 1. 0,1, né? A saída está entre 0 e 1. Bom, tem um menos aí por causa do ruído, mas beleza. Entre menos 1 e 1 que seja. Aí você está com um coeficiente 132, outro menos 133, né? Tem essa interpretação aí, tem muito positivo, muito negativo, está fazendo muita curva, depende muito da entrada, mas enfim. Isso realmente pode acontecer. Mas basicamente a norma do vetor de parâmetros está muito alta. Certo? Então, um indicativo de que o seu modelo está ruim é quando a norma do vetor de parâmetros está muito diferente do tamanho da variável de saída. Se você considera que a variável de saída foi padronizada, você faz um modelo qualquer e começa a ter coisas do tamanho, ordens de grandeza maior do que o tamanho da saída, significa que está meio ruim. E aí vamos guardar isso aqui em algum bit aí da memória, que controlar a norma dos parâmetros pode ser uma coisa interessante para controlar a solução. Beleza? Se a gente vai usar daqui a pouco. Bom, então de algum jeito você viu que não tem jeito, tem que testar outros modelos. E aí você testou o modelo de ordem 2. E aí? Tá bom? Quem acha que tá bom? Agora sim. Na verdade, é o melhor que você pode conseguir com esses dados aí, né? Porque você está com o tamanho, o modelo certo, né? Vamos dizer que algum passarinho verde contou o modelo certo, e na primeira casa decimal você obteve os parâmetros, digamos assim, exatos, né? Que é y igual a x ao quadrado é 0,01. Certo? Então você achou os parâmetros da primeira casa decimal, você achou os parâmetros da função correta. Beleza? Bom, só que
qual é o problema aí, né? O que faz desse modelo ser um modelo instável, né? A quantidade de dados, certo? Porque você tem 20 registros, você está querendo aproximar um polinômio de ordem 10 em cima de 20 registros. Então, fatalmente ali, aquela matriz de correlações, um desses coeficientes aí vai dar super correlacionado, você vai ter vários autovalores próximos de zero e aquele sistema linear vai ficar instável. Na hora que você encontra mais dados, o que acontece? Você consegue, mesmo com a ordem errada do modelo, ou seja, com o modelo com a capacidade errada, você consegue uma boa aproximação. Certo? Então aqui o que eu estou mostrando são dois exemplos de polinômios de ordem 10 ajustados com dataset gerado com a mesma distribuição, só que um tem 200 registros e o outro tem 400 registros. Tá? Então quando você começa a ter um número muito grande de dados, aquele sistema se transforma em um sistema estável. Certo? Então, o melhor algoritmo do mundo é catar mais dados. Certo? Se você tem um modelo, quanto mais dados você der para o modelo, mais chance você tem do modelo ajustar, mesmo que o modelo esteja mal adaptado na sua capacidade. Certo? A formulação do modelo seja diferente da formulação que você está buscando, que gerou os dados. Certo? Aqui eu estou com um polinômio de ordem 10, né, que está ajustando um polinômio de ordem 2. Tá? E aí o erro que estava acontecendo era um erro numérico. Na medida que você dá mais dados, você diminui esse erro numérico e você consegue fazer um bom ajuste. Beleza? Certo? Bom, então, vamos dar só uma passada rápida aqui nessa questão de regularização, para manter mais ou menos o tempo, e falar um pouquinho de bias variância, que é a explicação, vamos dizer, um pouco mais formal de o que está acontecendo aqui. Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender primeiro a equação e depois o desenho que está no gráfico. Então vamos lá. Existe uma decomposição que é o seguinte: para um dado ponto qualquer, né, um x aqui desse qualquer, você pode decompor o erro médio quadrático da seguinte forma, onde o y real é o valor esperado da saída. Então aqui a curva real, né, aqui está em azul. A curva real está em azul, é exatamente esse y real aqui. Então, o erro médio quadrático é uma estimativa da esperança matemática, ou seja, a média, quando o número de amostras aumenta muito, da saída real menos a saída observada, ou seja, do resíduo do modelo. Né? A saída do modelo menos a saída real. Você pode decompor esse cara em y real menos média do modelo, esperança matemática do modelo, mais esperança matemática do modelo do y chapéu, do y calculado pelo modelo, menos a média de todos os modelos. Certo? Então, isso aqui, o real menos a média de todos os modelos, eu vou chamar de bias, na verdade, bias ao quadrado. Né? E a média da diferença ao quadrado de cada modelo e da esperança matemática de todos os modelos, eu vou chamar de variância. Então, isso aqui é tipo a variância do modelo, né? Y chapéu vezes Y chapéu médio. Certo? Variância do modelo. Beleza. Então vamos tentar entender esses caras aqui nesses dois gráficos. O que é esse cara aqui? Eu fiz 20 realizações daquele problema que a gente acabou de ver. Então o que era o problema que fiz 10 realizações. O problema era y igual a x ao quadrado mais erro aleatório. Certo? Mais ruído aleatório. Então eu gerei 10 conjuntos de 20 registros. Nessa mesma forma. Obviamente, várias realizações, né? Então, 10 realizações, os pontos caíram em pontos diferentes. Para cada realização, eu fiz um modelo de ordem 1 e um modelo de ordem 10. Certo? Então, eu tenho 10 datasets gerados com o mesmo processo de distribuição. Tá certo? Pontos diferentes, mas a mesma distribuição.
10 datasets. Para cada dataset eu fiz um modelo de ordem 1 e um modelo de ordem 10. E plotei todo mundo sobreposto, né? Todos os 10 modelos sobrepostos no mesmo gráfico. Então aqui eu vejo os 10 pontos aqui são em verde, né? As cruzinhas em verde. A linha azul é simplesmente um modelo de referência, isso que a gente nunca conhece. E os 10 modelos são as 10 linhas vermelhas que estão aqui. E tem uma linhazinha preta aqui no meio, que está dando para ver aqui, uma linhazinha preta. Certo? Uma linhazinha preta aqui no meio, que é a média de todos os modelos. Beleza? Então, quem é o bias? O bias é a saída real, ou seja, a linha azul. Lembrando que isso tudo vale para um ponto, mas enfim, você pode somar para todos os pontos. A linha azul menos a média de todos os modelos. Então é a linha azul menos a linha preta. Esse é o bias. Tá certo? E a variância quem é? A variância é a média de cada modelo para a média de todos os modelos. Então é mais ou menos a largura aqui dessas várias linhas vermelhas. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho um bias alto e uma variância pequena. Ou seja, o modelo ele é robusto, ele não varia muito, ele dá sempre a mesma solução, ele não é muito sensível. Ele é uma característica que eu quero que ele dê sempre a mesma saída. Só que ele é robusto, mas errado. Ele dá sempre o mesmo erro. Então ele tem um bias, ele tem um viés, ele tem um desvio. Certo? Ele tá dando uma saída enviesada. Né? Ele é robusto, tá? Uma saída estável, mas enviesada. Certo? Você erra sempre, mas erra sempre do mesmo jeito. E o outro cara não. O outro cara erra cada hora de um jeito. Ele sempre está bem errado. Sempre está bem errado, porque ele está sempre ajustando os dados observados, em vez de estar ajustando a relação real. Mas, quando você tira a média de todos eles, olha lá, a curva preta, ela é bem próxima da curva azul. Então, eu tenho um bias pequeno e uma variância alta. Certo? O modelo é instável, ou seja, ele depende da realização da variável do teu dataset. Para um dataset ele funciona de um jeito, para outro dataset ele funciona de outro jeito. Então, a diferença em diversos datasets, se você particiona o teu dataset, né, como na validação cruzada, particiona o dataset em 10 pedaços, ele vai dar problema, né, vai dar resultados muito diferentes entre cada um desses 10 pedaços. Mas na média ele fica bom. Certo? Se você junta tudo, ele vai ficar bom. Então, nesse caso aqui eu digo que eu estou no underfit ou no subajuste. Significa que o modelo, a capacidade do modelo é menor do que a capacidade necessária. Eu vou falar de capacidade do modelo, que é um termo mais apropriado em relação à complexidade do modelo. Mas você pode pensar de complexidade do modelo. É um modelo menos complexo do que o necessário. Capacidade no sentido que o modelo tem maior capacidade não significa necessariamente que ele vai ser sempre mais complexo. A gente viu que o polinômio de ordem 10, quando você dá um número suficientemente grande de dados para ele, interpola o polinômio de ordem 2 na boa. Então ele tem maior capacidade, mas não necessariamente o modelo vai ter maior complexidade. Então essa é a diferença sutil entre capacidade e complexidade. Mas a gente tem um técnico apropriado, é a capacidade do modelo. Então no underfitting, voltando, no underfitting a capacidade do modelo é menor do que a capacidade necessária ou a complexidade necessária. Certo? Você precisa chegar num negócio que é a ordem 2, mas você só vai até a ordem 1. Certo? O teu universo de funções, o teu subespaço de soluções não inclui a solução. Né? Não vai existir nenhuma reta que acerte aqui. Nenhuma. Você pode testar todas. Nenhuma delas vai acertar. Por quê? Porque eu estou procurando num espaço de soluções de modelos de primeira ordem uma solução que é um modelo de segunda ordem. Ele está fora do meu espaço. Certo? No outro caso, eu estou no overfitting. O meu espaço de soluções é polinômio de ordem 10. Então, ele inclui o polinômio de ordem 2. Então, eu conheço ele.
Só que o que acontece é o seguinte, 20 registros é pouco, eu fico com um modelo instável, eu vou ter uma estabilidade numérica e aí eu vou ter aquele problema do parâmetro que vai sair, né? Então, nesse caso, eu estou com um overfitting, alta variância e bis pequeno, certo? Obviamente que a solução ideal, que só existe nesse problema, que é um problema muito simples, acontece quando você acerta a estrutura, né? Se algum passarinho verde te cantar que a curva é de segundo grau, a curva real, né, a parte determinística do modelo é de segundo grau, você vai acertar. Só que a possibilidade disso acontecer num caso prático de machine learning é 10 a menos 5. Né? Porque, pô, se você conhece o modelo, a arte toda do negócio é achar o bom modelo para o dataset que você tem. Né? Você sabe que é uma coisa, acabou, você roda lá e pronto. E é exatamente nisso um pouco que a abordagem baseada em dados, a abordagem de machine learning, ela é um pouco diferente, distinta da abordagem clássica da engenharia, né? Porque a abordagem clássica de engenharia, você tem um problema físico, né? Você tem uma modelagem física que te dá, sei lá, por exemplo, você está analisando a equação da mola. Na física experimental 1 lá, que vocês fizeram aquele teste da mola lá. Você sabe que a mola é igual a y igual a kx. Né? Então você pega, estima os pontos e estima y igual a kx e acabou. Agora, se for uma mola não linear, que tiver um termo ali não linear e tal, aí você tem que... Mas na prática você tem um dataset, o dataset vão pegar lá no CI, o dataset que vocês vão trabalhar no trabalho computacional, e você não sabe qual é a forma ali. Pode ser qualquer coisa. E aí você que vai ter que catar o melhor modelo que se ajuste. Né? Então, existe aí um pouco existe aí a parte teórica para você entender o que está acontecendo, mas existe aí uma parte computacional prática de, né, testar vários modelos que é inevitável. Né? Que é uma velha história de que não existe almoço grátis. Né? Não existe almoço grátis, ou seja, não existe modelo matador que vai resolver tudo. Né? Então, sempre testar vários modelos. A gente força muito na ideia de testar sempre o modelo linear primeiro. E no trabalho computacional é obrigatório. Você testar todas as soluções sempre em relação à solução do sistema linear. Por quê? Porque, tirando casos mega complexos, lógico que se você vai fazer um problema extremamente complexo, tipo reconhecimento de fala ou processamento de imagens, alguma coisa mais complexa, óbvio que o linear já está descartado de cara. Mas é sempre bom ter um benchmark, é sempre bom ter um modelo de base, um modelo simples. Em geral ou um modelo linear ou um modelo clássico que se usa. Você está querendo resolver um novo problema que nunca ninguém testou machine learning na vida. O que o pessoal faz com isso? Beleza, esse é o teu baseline. No nosso trabalho computacional, o baseline vai ser o modelo linear. Isso é sempre uma boa estratégia de fazer isso. Por quê? Porque o modelo linear é barato, computacionalmente barato, você vai resolver ele fácil, né? Ele é estável, dificilmente você vai ter problema de estabilidade no modelo linear, né? Você tem números de parâmetros no mínimo igual ao número de variáveis, né? E você, na pior das hipóteses, você vai ter um limite inferior para o desempenho de todos os outros modelos. E depois você vai e testa um mega super modelo de rede neural com 400 camadas e tal, regularidadão, dopbox e tal, isso aqui, e deu 1% melhor que o modelo linear. Aí, vale a pena? Será que vale a pena ou não vale? Depende, 1%, de repente tem aplicações que 1% pode valer R$1 milhão. Então vale a pena você gastar uma máquina para rodar 10 horas para você conseguir um modelo que tem 1% mais de desempenho. Agora, se 1% não for uma variação tão grande, e de repente você tiver interesse de rodar isso milhões de vezes, talvez seja mais interessante você rodar milhões de modelos lineares, né, que vai rodar mais rápido, vai te dar uma boa aproximação do resultado e você vai gastar menos custo computacional. Certo? Então, a ideia que a gente quer passar aqui é que, basicamente, não tem resposta pronta. Não tem todo problema um problema. Você tem que analisar o problema com as características do problema que ele está se apresentando. Não existe o que, às vezes,
algumas pessoas, eventualmente, até pelo fato de ter coisas assim meio que ficam na moda, falam assim, agora esse modelo resolve tudo, vamos jogar fora tudo que existe antes. Isso não é uma boa estratégia. Na verdade, quanto mais ferramentas você tiver na sua base na sua caixa de ferramentas, maior o número de problemas que você vai conseguir resolver, né? A gente faz essa analogia assim, de modelos igual chaves, né, vamos dizer assim, ou ferramentas. Então, você tem uma caixa de ferramentas cheio de ferramentas, você tem vários tipos de chave diferentes para ver vários tipos de parafuso. Se você tem só uma chave de fenda, você vai querer abrir tudo quanto é parafuso com chave de fenda. Se o parafuso for chave Phillips, vai detonar o parafuso. A ideia é sempre buscar a melhor solução para aquele tipo de problema. Então, a ideia do trabalho computacional é você escolher um problema, escolher um dataset, escolher uma aplicação, testar um modelo linear e várias opções de modelos não lineares, né, de outros modelos, né, e comparar as soluções dentro do contexto do problema e tentar meio que interpretar por que deu certo, por que deu errado. E aí o que acaba acontecendo no seminário, as pessoas vão apresentar e às vezes acontece em alguns casos, não é sempre, mas em alguns casos, a solução mais complexa não é tão melhor do que a solução mais simples. Por incrível que pareça, para surpresa em geral do aluno. As pessoas sempre têm uma expectativa de que o modelo mais complexo vai funcionar melhor, nem sempre. Beleza? Bom, então essa aqui é a figurinha clássica de bias e variância. Então, de acordo com você vai aumentando a complexidade do modelo para um dataset fixo, a gente vai voltar nesse problema aqui lá na frente. E esse problema aqui, na verdade, essa figura, ela engana porque falta uma dimensão aí, né? Falta a dimensão do número de registros que envolve essa questão também. A gente viu aí que, mesmo que você tenha complexidade alta, mas se você tem um número de registro grande, né, você vai ter um bom modelo. Mas para um dataset fixo, para o mesmo dataset, você não pode alterar o número de registro do dataset. Se você aumenta a complexidade, né, o que acontece? Em problemas de baixa complexidade, em modelos de baixa capacidade, né, seria a capacidade do modelo, a complexidade do modelo, você tem um bias alto e uma variância pequena. Na medida que você aumenta a complexidade, então a gente viu aqui o caso do polinômio de ordem 1. O polinômio de ordem 10 ele vai ter um erro baixo no conjunto de treinamento e um erro alto no conjunto de teste. Ou seja, o mesmo modelo numa nova realização, né, do conjunto de dados vai apresentar um erro maior. Então, normalmente vai existir aqui uma complexidade ótima que você tem que buscar quem é essa complexidade ótima, né? Então, quando você tem um modelo parametrizável, por exemplo, um modelo polinomial, você pode ir aumentando a ordem do polinômio. Ou uma rede neural, você pode ir aumentando o tamanho do número de camadas ou o número de unidades das camadas. Ou você pode fazer outros tipos de modelo, por exemplo, como eu falei, né, se o modelo ele tem um algoritmo iterativo de convergência, você pode tentar interromper a convergência antes que ele overfit, né? Que é mais ou menos aquilo que você estava comentando mais cedo. Bom, beleza? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Na aula que vem a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, vai falar principalmente da questão de regularização, que é como você controlar a complexidade do modelo quando você tem a capacidade do modelo é maior do que necessário. Então, o ponto de regularização ele é extremamente importante, a gente vai usar a regularização durante praticamente o curso inteiro e cada vez mais regularização tem sido um ponto de muita importância em machine learning. Então, a gente resolveu quebrar essa aula justamente em duas para poder dar mais ênfase nessa questão da regularização. Beleza? Ok. Obrigado.